O mundo da moda é o segundo maior segmento gerador de renda no mundo. No Brasil, a projeção feita pelo Ibope em 2013 apresentou o consumo de roupas em 129 bilhões de reais. 80,1% desses consumidores são de classes C e B, e a maioria se encontram na região sudeste, onde estão concentradas os maiores circuitos da moda brasileira. Mas quem são os responsáveis por essa poderosa cadeia produtiva? O que faz a indústria têxtil gerar tanto lucro a um país? Quais são as principais ferramentas que fazem essa engrenagem funcionar? Um grande espetáculo, grandes desfiles, grandes marcas, sonhos de consumo, poder e luxo. Geradora de tendências, grandes produções, vendas, fast fashion, lojas, feiras, comércio local. Mas o que tudo isso tem em comum? Qual a sua principal ferramenta para que isso seja real? As costureiras. Mulheres maduras, mães, casadas, trabalham em longas jornadas para sustentar suas famílias e muitas vezes são esquecidas e menosprezadas. Mas qual é o seu papel nesse espetáculo? As costureiras estão inseridas dentro das confecções de pequeno, médio ou grande porte. As confecções são empresas que fornecem um serviço de montagem das roupas. São empresas com variedades de maquinário e uma estrutura de produção. Elas são as responsáveis por operarem as máquinas e usarem suas habilidades para unir as partes das roupas. Essas confecções podem ser da própria marca de roupa ou prestarem serviços a variadas marcas. Outra forma das costureiras exercerem sua função é trabalharem como faccionistas. Segundo elas, é a maneira que gera maior renda. Porém, é um trabalho informal e sem vínculos empregatícios, pois o trabalho é feito em suas próprias casas ou em cooperativas. Mas onde elas estão? Antigamente era fácil encontrarmos uma costureira. Sempre tinha uma vizinha ou uma amiga de alguém que trabalhava na indústria. A profissão passava de mãe para filha. Hoje, os tempos são outros. A profissão não acompanhou as inovações do mundo moderno, e a mão de obra foi se tornando cada vez mais escassa. Atualmente, com qual facilidade você encontra uma costureira? Em 2010, a cadeia têxtil de confecções empregaram 1.700.000 trabalhadores, porém não conseguiu preencher todas as vagas. Segundo a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, houve um déficit de costureiras qualificadas, de 250.000 trabalhadores. De 2011 para 2012, houve uma queda de 8,79% de costureiras contratadas, refletindo na produção nacional, com queda de 10,63% entre janeiro a outubro de 2012. Hoje, a estimativa do sindicato do setor é de que ainda existam 50.000 vagas abertas para costureiras em todo o Brasil. Por que elas estão sumindo do mercado? A profissão pode ser extinta? Agora, se mudássemos a pergunta, você exerceria essa profissão mesmo sabendo de tudo isso? E se você escutasse isso das próprias costureiras? Eu já ouvi de uma chefe ela dizer: o que você acha, o que você pensa, você guarda para você, né? Você tem que se limitar à vontade, ou os caprichos, ou sei lá. As pessoas não querem mais submeter esse regime de escravidão. Eu já ouvi colega dizer: prefiro que minha filha seja prostituta do que ser costureira. Meu nome é Cláudia, né? Trabalho como pirotista, tenho 40 anos. Eu sou Maria de Lourdes Moraes, eu tenho 57 anos
e trabalho há 30 anos em costura. Eu me chamo Rita, eu tenho 43 anos e eu sou costureira. Não, a estilista não erra, a modelista não erra, o cortador não erra, o overlockista não erra, ninguém erra, mas a costureira erra, tudo é costureira, costureira, costureira. E a gente tem uma sobrecarga. Onde nós somos mais cobrados, até mesmo assim, um tanto explorados, né, obrigados a fazer serão e tudo, porque por causa da dificuldade deles. Mas quando a empresa é grande, é estruturada, aí nós somos mais bem tratados. A gente é submisso, né? Porque você está ali para trabalhar, para cumprir uma ordem, e você concorda ou discorda, sua opinião ali não vale, né? Eu já ouvi de uma chefe ela dizer: o que você acha, o que você pensa, você guarda para você. Eles não falam com a gente, eles não dão nem bom dia. Também, eu acho que eu já sofri algumas coisas também, tipo assim, de pedir para mudar minha máquina, porque estava embaixo do ar-condicionado, e ela dizia: não, você vai ficar aí, porque aqui quem manda sou eu, né? E a gente tem que, como se diz, engolir sapo, porque a gente precisa trabalhar, né? Aquela frase que a gente usa lá no trabalho, né? Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. E a gente é um número lá, ninguém olha pra gente, às vezes passa a garrafinha, quem quer água? Quem quer água? Toca o sinal, tá na hora do lanche, 15 minutos contado, não passa o segundo. Eu me lembro quando eu comecei ficou marcado, até hoje eu falo, né, que é muita dificuldade, às vezes a gente entrar no ramo, às vezes a gente com pouca experiência, e ali as pessoas que têm mais experiência gostam de exigir demais da gente, e às vezes eles forçam a barra até mesmo para a gente poder pedir as contas. A minha tesoura estava amolada, por dificuldades mesmo de dinheiro, para não estar desempregada há muito tempo. Aí eu me lembro que a patroa mandou trocar as tesouras de todo mundo, mas aí as funcionárias não trocaram a minha. E eu me lembro que a minha mão abriu todinha, meu dedo, que eu estava na overlock, colocando elástico em calcinha, biquíni de praia, e ali a tesoura tem que estar amolada. E por eu não ter uma tesoura amolada, eu fiquei 15 dias, até elas verem que eu não desistia, que eu não pedia para sair, aí elas me deram a tesoura boa. E nisso elas só me deram quando elas viram os meus 8 dedos, que a gente usa, os 10, enrolado com esparadrapo. Elas ficaram com dó e me deram a tesoura depois de 15 dias. Quer dizer, às vezes as próprias colegas, elas querem eliminar a gente, né? Ninguém aguenta isso e ganha muito pouco. Ninguém está mais afim de sofrer. Olha, é melhor ser feliz do que ganhar pouco. A gente está com 800 e pouco, ou 700 e pouco. A gente só ganha além um pouco com um pouquinho de consciência do nosso patrão. Um pouquinho de consciência, porque não é a consciência total. Porque se ele tivesse consciência total, ele daria um salário melhor. A gente vê que o mercado não está mudando, né? Que as coisas não estão melhorando. Eu te dou 10 anos. Você vai procurar uma costureira profissional como quem procura uma agulha no palheiro e não vai encontrar. Porque ninguém quer trabalhar por esse salário. As pessoas não querem mais submeter esse regime de escravidão, né? Eu vou querer minha filha numa situação dessa? E tanto que, graças a Deus, briguei mesmo, bati e não deixei ser costureira. E se deixasse, ela hoje seria. Eu preferia que fosse até prostituta, menos costureira. Qual seria o outro lado da moeda? Meu nome é Regina, eu sou modelista há 10 anos e eu comecei na confecção de classe bem do comecinho, como separadeira, né? E eu já fui encarregada, assim, auxiliar de encarregada, já fui de corte. Trabalhei numa empresa de confecção como financeiro, fiscal, RH, contabilidade e todas as outras funções. Muitos patrões não querem admitir quando falham na relação do planejamento da produção. Então, muitas vezes acontece de colocar a culpa nas costureiras pelo atraso que foi falha no planejamento. A gente, como encarregada, somos praticamente lidar, a visão da gente é como se a gente fosse o dono. Nós temos que cuidar daquele patrimônio. Então, tem alguns encarregados que realmente assumem aquilo de dono. Então faz muitas das vezes aquilo que o próprio dono não faz, é o distrato, a costureira. Que essa relação é uma via de mão dupla. As costureiras, nem os patrões e nem as costureiras têm a total parcela de culpa nessa relação fragilizada.
que tem muito a ver com a questão do respeito no ambiente de trabalho, a questão do nível de conversa, de você saber se impor, de repente você saber exigir seus direitos de uma forma coerente, delicada, entendeu? Eu presenciei muito problema com briga entre as meninas em si, dentro da confecção, de xingamento, de quase partir para agressão, que às vezes tem um conflito interno e elas não sabem lidar profissionalmente. Que muitas das vezes a costureira também, né, infelizmente, elas também distratam os encarregados, né? Vamos falar outra parte, também distrata, falam mal, dá uma resposta desagradável, que muitas das vezes o encarregado tem que respirar fundo para não responder à altura. Mas o nível da relação encarregado, costureira, tem melhorado bastante. Eu acho sim que tem que oferecer a maior infraestrutura de trabalho, porque o local que eu trabalhava eram ventiladores, num galpão com teto de telha, virava uma estufa. Realmente era impossível, eu não conseguia trabalhar. Talvez seja melhor partir das indústrias que têm a informação, que têm estrutura para poder oferecer isso, se unir e ter essa conscientização de oferecer respeito para receber. Talvez possa partir da indústria essa iniciativa, de repente você oferecer um uniforme, um ambiente de trabalho melhor. Eu acho que o trabalhador, quando ele é melhor tratado, ele também trata melhor a empresa, o ambiente de trabalho e os colegas de trabalho. Diante desses relatos, é possível perceber a relação difícil entre o empregado e o empregador. Mesmo que ambos os lados possuam suas parcelas de culpa, quem sai prejudicado sempre é o lado mais fraco. Como poderíamos mudar essa situação? Quais são os meios para tornar essa relação mais equilibrada? Se capacitarmos essas mulheres que dizem serem inferiores por não saberem nada além de costurar. Isso é o que está começando a acontecer com projetos sociais de grandes empresas e de jovens empresários no mundo da moda. Um desses projetos é o Rio Artes Manuais, desenvolvido pela grande empresa Caçula. Meu nome é Roberto Santos, eu sou gerente de marketing da Caçula, trabalho há 18 anos na empresa. E a Caçula é uma empresa que ela é multi-segmentada, com diversos segmentos de produtos, né? Nós comercializamos desde a parte de aviamento, a parte de tecidos, bijuteria, artesanato, papelaria, informática, armarinho. E nós criamos um evento onde a gente pudesse reunir ao mesmo tempo todas as pessoas que fazem artesanato por questões de complemento de renda familiar, ou que fazem artesanato por questão de terapia ou por hobby. São os 3 viés do artesanato. E num só lugar pudessem se encontrar e trazer a indústria toda para que pudessem conhecer os lançamentos de produtos e conhecer novas técnicas. E há 8 anos que a gente faz a Rio Artes Manuais, ela surgiu com esse princípio de ser uma feira de capacitação. O segmento de moda é um segmento que também está muito direcionado com relação à dificuldade que a gente entende hoje da capacitação das costureiras. Então, pensando nessa preocupação, assim como nós pensamos na preocupação há 8 anos atrás, na qualificação do artesão, a Caçula está realmente desenvolvendo um projeto para qualificar as costureiras, no sentido de que a tecnologia evoluiu muito. Então, os maquinários e equipamentos hoje oferecem diversas ferramentas para você produzir com mais velocidade, com mais rapidez e com mais qualidade. E nem todas as pessoas têm acesso a essas informações. Se orientarmos elas cada vez mais a serem melhores no que fazem e no que podem ser. Surge então o projeto Costura Livre. O projeto pertence à nova marca Gustavo Zimmermann, que traz em seus valores a preocupação com diversas questões sociais. Meu nome é Gustavo, eu sou designer de moda e criador da marca Gustavo Zimmermann. Meu nome é Leona, sou designer de moda, faço parte da marca Gustavo Zimmermann. A marca surgiu pelo interesse por um público ainda pouco explorado, que são os homens homoafetivos. Com o passar dos anos, a marca foi adquirindo novos valores. Nós fomos amadurecendo nossas ideias e hoje nós temos um total interesse por questões sociais, além da luta pelo preconceito e por uma liberdade de expressão. Acreditamos que as diferenças devem ser vistas como situações naturais dentro de nossa sociedade. Levando em conta os valores da marca, desenvolvemos um novo projeto social
chamado Costura Livre. O projeto visa capacitar as costureiras no âmbito profissional e no âmbito social. No primeiro momento, para a gente colocar o Costura Livre em prática, a gente teve algumas barreiras, porque a gente não conseguiu parceria com as confecções e nem com cooperativas. Então nós tivemos a ideia de convidá-las, costureiras que trabalhassem dentro de uma indústria, a se reunir com a gente em algum momento para a gente mostrar o projeto, para mostrar como que funcionam os módulos. E a gente convidou elas, no intervalo de almoço delas, a almoçarem junto conosco. E elas super gostaram da ideia e estiveram dispostas a participar. No início da reunião, a gente teve um momento mais descontraído para se conhecer, para ter um quebra-gelo. Então, durante a refeição, a gente foi conversando sobre assuntos parecidos, assuntos de costureiras, assuntos sobre o mercado, mais para elas ficarem mais tranquilas. Demos início à aplicação dos módulos e o nosso primeiro módulo a gente definiu mostrar para elas como que funciona o MEI. O MEI nada mais é do que o microempreendedor individual e o cargo de costureira se enquadra nos padrões do MEI. E durante a aplicação desse módulo, a gente foi reparando o interesse delas pelo assunto, porque elas começaram a questionar muito sobre interessante, mas se eu contribuo com o INSS, mesmo sendo já tendo contribuído, isso tem alguma diferença? Como que faz para ter acesso ao site? Como que funciona a forma de pagamento? Foram coisas interessantes que a gente começou a reparar no olhar delas. E elas vendo que era assim, um assunto que, se elas tivessem visto isso antes, talvez elas já teriam se formalizado. Elas se mostraram interessadas nos próximos módulos, que foi o que gratificou a gente mais, porque sem a gente oferecer uma nova oportunidade, elas vieram atrás procurando essa oportunidade. Depois que nós identificamos a necessidade e nós criamos o projeto, nós pensamos, somos uma equipe de designers preocupados com o futuro. Mas como que a gente vai fazer essa diferença? Só com esse projeto? E esse projeto vai morrer agora? Nós fizemos com um grupo e esperar que isso dê resultado? Vai dar o resultado, mas um resultado local. A gente não quer isso. A gente quer que isso se propague. E esse resultado consiga inspirar outros projetos e que use o nosso projeto, Costura Livre, como um modelo inspirador para isso dar certo. Pretendemos também ter parceria com o governo do estado, que já possui políticas de capacitação de mão de obra para a indústria em geral. E a nossa proposta seria para a indústria têxtil. Acredito que vai ser algo bastante atrativo, porque estamos falando de economia de Brasil, estamos falando de crescimento industrial e nosso projeto é a semente para isso dar certo. É a semente para crescer uma árvore muito frutífera. Estamos mostrando a realidade e nossa iniciativa para fazer a diferença. Como diz um antigo provérbio, se não mudarmos de direção, permaneceremos sempre no mesmo ponto.